Quem nunca precisou começar um projeto e se sentiu bloqueado? Ou mesmo pensou em criar produtos para sua própria marca e não conseguiu tirar as ideias do papel? Se isso já aconteceu com você, calma, fica tranquilo que isso é comum e acontece com a maioria das pessoas. É normal acontecer isso quando a gente não conhece o processo que vai fazer com que a gente chegue até o resultado final desejado. E isso no design acontece com bastante frequência. Por isso, nós vamos falar aqui sobre a importância de ter um processo, de conhecer métodos e ferramentas que garantam que você chegue até o resultado final esperado. E se você é designer, está começando nessa área ou está começando a desenvolver estampas, eu vou te mostrar como é essa trajetória. Então, antes mesmo de nós falarmos sobre o processo criativo para o desenvolvimento de um projeto de estamparia, eu vou enfatizar uma coisa muito importante para você. Se você é designer, quer trabalhar com design gráfico, design digital ou design de estamparia, que é o nosso foco aqui, não importa. Você precisa abastecer o seu repertório visual. E isso precisa ser feito o tempo todo. Seja um coletor de objetos, texturas, fotografias, coisas que abasteçam a sua mente com referências visuais. Isso precisa ser feito a todo momento e não só quando a gente vai iniciar um projeto. Então essa é a primeira dica fundamental para que você consiga fluir com mais facilidade ao longo do processo criativo. Bom, mas vamos ao processo de criação de estampas. O meu processo é organizado em 8 etapas e as 2 primeiras são as etapas cruciais que vão dar o norte para o projeto. Se você estiver trabalhando para um cliente específico, provavelmente ele já vai passar para você um briefing com uma série de informações que vão dar algumas diretrizes para o projeto. Por exemplo, qual é o público dessa estampa, com que finalidade, para que tipo de produto ela vai ser aplicada, qual vai ser o processo produtivo e às vezes até mesmo a temática. Por exemplo, se deve ser um floral ou se deve ser uma estampa clássica e assim por diante. Mas também existem situações onde os briefings não serão tão completos ou onde você mesmo é o cliente. Por exemplo, se você está desenvolvendo uma estampa, uma coleção de estampas para produtos da sua própria marca. Embora essas informações existam, é você mesmo que precisa organizá-las e colocá-las em um briefing. E assim o processo se torna mais aberto. E certamente essas são as situações mais difíceis, porque quanto mais opções a gente tem, mais difícil parece escolher um caminho para seguir. Então, um bom ponto de partida nessa etapa inicial é você pesquisar por tendências na área, no segmento no qual você vai desenvolver essa coleção. Por exemplo, se são produtos de papelaria, de vestuário feminino, vestuário infantil e assim por diante. Principalmente na moda, as coleções são lançadas com muita antecedência. Então, se você está lançando algo aqui para uma marca pequena, por exemplo, no Brasil, certamente isso vai seguir uma tendência, ou muito provavelmente isso vai seguir uma tendência que já surgiu nas coleções da Europa para várias estações à frente. Então, pesquisar o que está sendo lançado lá, cartela de cores, estilos de tecido, estilos de estampa, pode servir como um gancho para o seu projeto. Mas eu também acho muito importante você pesquisar tendências que estão no nosso dia a dia, que estão acontecendo agora no seu entorno. Então, ter um olhar atento para o que está nas ruas, para o que está no espaço, no ambiente onde a sua marca vai circular, é super importante e vai trazer o seu olhar para o projeto. Muito mais do que uma referência, talvez, europeia, que de repente nesse contexto nem vai se aplicar tanto. Então esteja atento e pesquise coisas do seu cotidiano. Esse tipo de pesquisa é o chamado call hunting. E existem vários sites, várias plataformas que trazem também essas pesquisas, essas informações visuais que você pode se abastecer, além, é claro, de exercitar o seu próprio olhar nas ruas e no seu cotidiano. E aqui a gente já faz o link com a pesquisa visual, uma ferramenta fundamental no processo criativo, que é a sua busca por imagens, por referências que possam auxiliar no projeto. É você fotografar coisas que despertam a sua atenção no seu cotidiano, no seu dia a dia. É você coletar objetos, coletar texturas que despertem os seus sentidos. É claro que fazer uma pesquisa no Pinterest, por exemplo, de referências visuais, é super válido e vai agilizar bastante o processo. Mas esses aplicativos partem de algoritmos. Então, eles vão mostrar para você aquilo que você já viu outras vezes e que ele percebe que você gosta, ou então aquilo que está sendo mais visualizado no momento.
Então, já é um olhar segmentado. E a sua busca no mundo físico vai trazer um olhar que é só seu. Então, invista nisso. Com isso, e mais as informações do briefing, as informações que você já coletou, você terá um repertório já, ou seja, terá instrumentos para chegar no conceito do seu projeto, que nesse caso vai se refletir na temática da sua coleção. Nessa fase também existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, mas eu vou enfatizar uma aqui, que são os painéis visuais ou os mood boards. Ou seja, são as referências, as imagens, né, os objetos que vão transmitir a atmosfera desejada para o seu projeto. Vamos ver esses exemplos aqui. Nesse aqui, eu queria passar algo vibrante, arrojado, forte para o projeto. Já nesse outro, eu queria algo mais delicado, mais retrô, mais suave. Então vejam como esses conceitos refletem uma estética totalmente diferente, elementos visuais totalmente diferentes. Seria muito difícil eu transmitir suavidade, delicadeza com esse primeiro painel. Até aqui está tudo bem, e esse é um processo muito comum no design. A criação desses painéis de inspiração é algo recorrente em diversas áreas do design. E até aqui as pessoas vão bem, mas onde eu noto que as pessoas geralmente travam é no momento de transformar esse conceito, essas referências visuais, no seu produto, no seu projeto. Você entende, a partir dessas imagens, desses painéis, a atmosfera que eu quero transmitir, o espírito que está por trás. Mas isso é um tanto abstrato. Agora, como eu vou transformar isso no meu desenho, na minha estampa, é que às vezes acontece um gap para muitas pessoas. E é aqui que entra um passo importante, que é traduzir, ou seja, extrair desses painéis de inspiração algumas diretrizes mais tangíveis para o seu projeto. Por exemplo, vamos ver nesse caso aqui. Nesse painel, eu notei que a maioria das estampas usam elementos florais ou figurativos. A paleta de cores, que é o mais óbvio aqui, ela utiliza tons pastéis, tons mais suaves. A escala da minha estampa, ou seja, o tamanho dos meus elementos, ela é pequena e média, ou seja, eu não tenho estampas com elementos oversize. E eu ainda tenho algumas estampas clássicas, como o Petit Pois. Então, a partir disso, eu defino essas diretrizes e aí sim eu busco novos elementos, novas referências que vão servir para eu desenhar efetivamente os meus motivos que estarão presentes na minha estampa. Por exemplo, eu sei que serão estampas florais e figurativas, mas que flores são? São rosas ou são margaridas? Quais são os elementos figurativos? São camponeses? São animais? São frutas? Que elementos são esses? Então eu busco esses elementos e a partir dessas referências é que eu vou efetivamente desenhar esses elementos que vão compor a minha estampa. Além dos elementos, eu também defino aqui qual é a técnica que melhor se adequa ao estilo do meu projeto, ao que eu defini nesse painel de inspiração. Por exemplo, é um estilo mais de lápis de cor, de aquarela, mais suave, ou é um estilo a caneta, ou é um estilo realmente digital? O que se aplica melhor a esse projeto? E além disso, tem um outro fator muito importante para a estamparia, que é o estilo de composição. Por exemplo, para os motivos desse painel, eu pesquisei flores e pássaros e cheguei nas cacatuas como o meu elemento principal da minha estampa. Para a técnica, eu cheguei na técnica da aquarela, porque é uma técnica que transmite essa suavidade, essa delicadeza que eu queria trazer no projeto. E vamos à composição, que é um dos elementos mais cruciais para a gente entender no design de estamparia. Esse é o diferencial de uma estampa em relação a uma peça gráfica como um cartaz, por exemplo. Porque nas peças gráficas a gente vê os elementos enquadrados. Em uma estampa, eles serão repetidos. E afinal, como deve ser essa repetição? Então, nesse momento, eu busco por referências que mostrem para mim esse estilo de composição, de repetição dos elementos. Mesmo que sejam estampas com outros motivos, não precisa ser, por exemplo, um floral com cacatuas. Podem ser estampas mais abstratas, mais geométricas, mais figurativas, não importa. O que eu estou buscando aqui é entender como esses elementos se repetiram ao longo do rapport da estampa. Então veja, nas minhas referências eu tenho estampas em que existem arranjos, ou seja, eu tenho grupos de elementos e esses grupos eles se conectam por elementos menores.
E através desses arranjos, eu também vejo o fundo da minha estampa. Isso é totalmente diferente desse outro exemplo aqui, em que os elementos eles preenchem toda a superfície, eles se sobrepõem em camadas. Eu nem vejo o fundo aqui da minha estampa. Então existem vários estilos de composição para a estamparia. Esses são só alguns exemplos. E é importante você analisar, ter essa clareza de como você imagina o seu projeto, o que se adequa mais ao que você definiu no seu conceito, para então partir para a criação desses módulos. Então, agora sim, que eu já defini quais serão os meus elementos, os meus motivos da minha estampa, como será o estilo de composição dela e a técnica que eu vou usar, é que eu parto para um sketch muito simples, um esboço muito rápido de como eu visualizo mais ou menos esses elementos. E aí, a partir disso, eu vou para a ilustração dos motivos especificamente. E notem, eu ilustro os motivos isoladamente, eles não formam uma composição no meu desenho inicial, porque vai ser mais fácil depois eu recortar esses elementos e trabalhar eles dentro desse módulo no digital. Então, quando eu faço eles isolados, eu tenho mais elementos para minha biblioteca. Por exemplo, uma mesma flor, no digital depois eu posso espelhar, mudar a escala, colocar ela atrás ou na frente de uma folhinha. Se eu fizer ela já com uma folha, já com um arranjo, eu vou ter menos possibilidades de mudar ela depois dentro do meu módulo. E aí, depois de feita a ilustração dos meus elementos, eu digitalizo esses elementos e parto para a composição do módulo no Photoshop. Esse é um passo crucial no design de estamparia, porque é o momento em que a gente tem que conseguir fazer com que não apenas esses módulos se encaixem um no outro para formar uma repetição, mas também que exista fluidez, porque a gente não quer enxergar o quadradinho ali repetindo, a gente quer enxergar algo contínuo, fluido, ao longo do tecido ou da papelaria que vocês estiverem desenvolvendo. E é aqui que o estilo de composição vai ajudar a vocês terem uma referência de como vocês vão chegar nessa fluidez. E bom, existem alguns macetes e algumas técnicas também para isso, mas isso tudo daria um outro vídeo aqui. O último passo, então, é a finalização desse arquivo para a produção da estampa. E isso vai depender muito de qual é o produto que você está fazendo e o processo produtivo. Por exemplo, é um tecido em estampa corrida por sublimação, é uma estamparia rotativa, é uma papelaria que vai ser impressa por offset. Então, cada processo vai ter a sua necessidade de adequação e finalização desse arquivo. Mas o meu foco aqui é o processo de criação e não de produção. Então, a gente deixa um assunto para depois. Por isso, o que eu quero enfatizar aqui, enquanto processo de criação, são as primeiras etapas e principalmente a transição do seu painel de inspiração, do seu mood board, para o painel do seu tema visual, do tema que você vai realmente desenvolver nas suas estampas e desenhar os seus elementos. Se você conseguir fazer esse processo com fluidez, você vai ter repertório, vai ter subsídio para desenvolver a estampa, seja para qualquer área ou qualquer briefing que você tenha. Então, dedique tempo nessas etapas, pois elas farão muita diferença no seu processo criativo. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, se inscreve no canal para a gente conversar mais sobre processo de criação e design.